Olá, pessoal. Vamos fazer agora a correção da atividade 2 do bloco 2. Primeiro, a gente faz a observação dessa imagem. E essa imagem reproduzida aqui é uma criação da ilustradora e designer Runa Hudaya, nascida em Belarus, que vive e trabalha na Inglaterra. A questão 1 pede: a imagem mostra vários planos de uma cidade com inúmeras figuras, paisagens e espaços. Que palavras você associa a ela? Então, essa é uma resposta pessoal, e dentro dessa resposta você tem as possibilidades de responder prédios, lojas, casas, parque, ônibus, bicicleta, veículos, animais, pessoas, entre outras coisas que são observáveis na imagem. Questão 2. Há diversas cenas que se destacam no conjunto. O que elas representam? Essas cenas vão representar pessoas interagindo, caminhando, conversando, fazendo piquenique, se divertindo, fazendo compras, etc. Questão 3. Como você qualifica essas cenas? São reais, imaginárias, do cotidiano, inusitadas? São cenas do cotidiano, comuns, rotineiras, que tratam a vida em uma cidade, que retratam a vida em uma cidade. Aqui nós temos outra imagem. Observe abaixo a reprodução da capa de um livro e responda às perguntas a seguir. A. Ao observar o título, o que você espera ler em um livro como esse? Então, é uma resposta pessoal das suas impressões depois de observar o título. A questão B. Quais os elementos verbais e não verbais que dão pistas do local em que se passam os acontecimentos narrados nessa história? Então, essas pistas vão estar no título do livro, por conter a palavra Amazônia, e as imagens de plantas e animais, que no caso são os insetos e o bicho preguiça. C. Quem seriam os personagens retratados na capa? Então, essa também é uma resposta pessoal. Questão 6. Na tira abaixo é possível perceber a representação de uma situação no meio de elementos verbais, o texto, e não verbais, visuais, que são as imagens, bem como por meio de outros recursos gráficos, como as cores e o enquadramento das cenas, utilizados para nos fazer compreender a história. Então, temos aqui nessa tirinha. E agora a letra A. O que expressa o rosto dos personagens Surya nos quadrinhos? A sugestão de resposta é que no primeiro quadrinho ele vai expressar a tristeza, o desconsolo, no segundo o otimismo, a disposição e no quarto a alegria. Letra B. Compare a posição da personagem em cada quadrinho. Em sua opinião, por que ela aparece em tamanho maior no segundo quadrinho? A resposta é que espera-se que os alunos percebam que é feito um destaque na personagem para aproximá-la do leitor. Então, o tamanho dela varia para aproximar do leitor. A letra C. Como Surya se sente no início da história? Por quê? Ela se sente frustrada, sozinha, porque os amigos estão viajando. Letra D. O que, além da fala da menina, permite ao leitor perceber o sentimento de Surya no primeiro quadrinho? A resposta é que espera-se que os alunos apontem, além da expressão do rosto, a postura de Surya, que está no chão com a mão no queixo, encostada solitariamente à parede. Letra E. No segundo quadrinho, o que expressa o dedo de Surya em posição para cima? Então, vai indicar que ela teve uma ideia. F. O que você achou do modo de que Surya encontrou para fazer uma nova amizade? Essa também é uma resposta pessoal e você vai escrever o que você achou. Letra G. Para reproduzir essa tira, que recursos foram utilizados nas imagens? Espera-se que os alunos percebam que foram reproduzidas as falas por meio de escrita, as ações, os sentimentos e emoções da menina por meio de imagens que captam os gestos, movimentos e expressões das personagens. Questão 7. Observe as imagens a seguir. Então, você tem aqui a imagem A, B, C e D. A. No caderno, escreva uma palavra que expresse o sentimento ou emoção que cada uma das imagens despertou em você. Depois compare a sua resposta com a dos seus colegas. Essa é uma resposta pessoal, mas dentro das possibilidades a gente pode ter que a imagem A representa a alegria, a B representa o afeto,
A C apresenta euforia, alegria ou entusiasmo e a D tristeza. B. As imagens apresentadas registram gestos, posturas corporais, movimentos e expressões faciais que provocam impressões e emoções variadas. Dos itens a seguir, indique no caderno os que estão de acordo com a afirmação anterior. 1. Podemos nos comunicar usando tanto a linguagem verbal como a não verbal. 2. Só conseguimos nos comunicar por meio da linguagem verbal. Ou 3. Além da linguagem verbal, podemos interagir com as pessoas por gestos, símbolos, imagens, músicas e movimentos. Então, as alternativas corretas são a número 1 e a número 3, né? Podemos nos comunicar usando tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. E, além da linguagem verbal, podemos interagir com as pessoas por gestos, símbolos, imagens, música e movimento.